Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti. Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Pessoal, hoje vou falar sobre um produto que vocês já devem ter visto muito aqui no canal, que é um dispositivo chamado compensador. Eu vou falar para vocês sobre todos os tipos de compensadores que eu tenho e se realmente eles compensam. O compensador, ele tem o propósito de realmente diminuir o recuo de alguns equipamentos de fábrica e alguns já estão sendo lançados com compensador. E eu vou falar um pouquinho mais para você primeiro sobre aqueles equipamentos com os quais eu coloquei o compensador, porque na minha opinião eles têm um recuo um pouco acima do esperado para equipamentos mais modernos. E por que que o recuo ele é prejudicial? Bom, primeiro, o conforto do disparo. Em segundo lugar, a eficiência do disparo. E quando eu falo eficiência, porque é o seguinte, a partir do momento que você faz o disparo, antes de mais nada, pessoal, todos os equipamentos aqui estão desmuniciados, já foram absolutamente checados, estão em um local seguro. Então é o seguinte, quando você faz o disparo, o ferrolho, ele corre aqui para trás e, obviamente, ele tem uma massa que faz com que o equipamento tenha exatamente este movimento. Quando você tem esse movimento para cima, obviamente que você tem que voltar o equipamento à sua mira original para que você consiga fazer mais um disparo com eficiência e assertividade. Caso contrário, você vai distribuir os disparos aleatoriamente sem acertar o seu alvo. Quando estamos falando sobre competição, é muito importante que o agrupamento, que ele seja o correto de acordo com as regras da competição. Então, quando você tem um disparo e o seu equipamento faz esse movimento, você tem um tempo necessário para você voltar o equipamento à mira ideal. Com o compensador, a teoria do compensador é que, ao disparar, parte dos gases liberados aqui no disparo, ao invés de irem para frente, eles são direcionados para cima. E esse empuxo adicional que esses gases provocam no equipamento faz com que o recuo seja menor, porque se você tem uma força movendo o equipamento para trás e para cima, e você tem uma outra força ejetando gases aqui, pressionando o ferrolho, o cano para baixo, você tem uma compensação no movimento do equipamento, fazendo com que o retorno à mira ideal seja mais rápida. E, obviamente, que com menor recuo, você também tem um maior conforto no disparo, velocidade, eficiência, precisão, agrupamento. Então, na teoria, o objetivo do compensador é exatamente esse, fazer com que você tenha um retorno à sua mira e que o seu equipamento se movimente o mínimo possível. Por isso que, às vezes, eu vou usar aqui um equipamento que não tem compensador, que é a Koenig Rival S, que ela é inteira em metal. Mas o fato dela ser toda de metal faz com que o equipamento também tenha um recuo menor. Então, às vezes, alguns competidores colocam um pouco de peso aqui na frente, ou lanterna, ou alguns pesos, porque quanto mais pesado essa parte da frente, menor também vai ser o recuo, maior vai ser a eficiência do seu disparo, velocidade, precisão, agrupamento. Então, o compensador tem esse desejo de equipamentos como esse, uma Glock 19X. Eu não gosto muito do recuo da Glock. Eu acho que a Glock ela tem um recuo acentuado. Então, quando o ferrolho da Glock vem aqui para trás, você faz com que o equipamento tenha um movimento maior e você tem um agrupamento menor, principalmente se você vai fazer disparos em alta velocidade. E também um outro aspecto que no outro vídeo eu falo sobre a qualidade do gatilho e também a leveza do gatilho, que você vai fazer com que você tenha uma precisão maior, mas o gatilho hoje não é o assunto desse vídeo. Vamos falar exclusivamente de compensador. Então, nesse caso aqui da Glock 19, eu instalei um compensador da Radian, que é o Ramjet Afterburner. Segundo o seu fabricante, ele diminui em 44% o recuo da Glock 19. E realmente, pessoal, deixa eu pegar uma outra Glock 19 aqui, geração 3. Realmente, esse compensador funciona muito bem. Mas no caso da Glock, também é necessário trocar o seu cano. E eu sei que isso no Brasil
não é permitido. Aqui nos Estados Unidos é permitido porque tudo que não faz parte do local onde está gravado o serial number, onde está gravado o número do equipamento, tá? O código do equipamento, por assim dizer, você não tem necessidade de manter o original, então você pode trocar. Então aqui, no caso dessa Glock 19 geração 3, eu coloquei também, eu efetuei a troca do cano, então você tem que trocar o cano, porque esse tipo de compensador, ele está colocado aqui no final do cano. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa característica. Eu vou usar, por exemplo, aqui, a SIG P365 X-Macro. Ela utiliza um compensador avançado ao seu cano. E neste caso, qual é a qualidade e qual é o defeito desse tipo de compensador? A SIG P365 X-Macro, ela tem um cano de 3.1 polegadas, apesar que o seu irmão gêmeo, que não tem um compensador, ele tem um cano de 3.7. Então, ele perde este pedaço do seu cano para utilização do compensador. Com cano de 3.1 polegadas, você diminui a velocidade do projeto, obviamente, porque você não utiliza todos os gases. Então, parte dos gases desperdiçados aqui na SIG P365 X-Macro, eles são direcionados para cima. No meu entendimento, é um dos tipos de compensador mais eficientes. E eu vou fazer uma comparação aqui com o da Hellcat Pro com compensador. No caso da Hellcat Pro com compensador, o cano ele tem esse corte aqui, tá? Que faz com que também parte dos gases no disparo sejam direcionados para cima. Mas por que eu acho que o compensador da SIG é mais eficiente? Porque não só os gases vão fazer a eficiência do compensador na hora do disparo, mas a hora que o projétil sai do cano, ele quebra a barreira do som. E quando isso acontece, existe uma dissipação grande de energia e de gases também. Então, com a quebra da barreira do som, os gases também são direcionados para cima assim que o projétil sai do cano, fazendo com que você tenha maior eficiência na utilização do compensador, que nesse caso aqui o projétil ainda não saiu efetivamente. Então, quando ele sai, ele quer a barreira do som aqui na frente, mas os gases já foram expelidos aqui para frente. Então, na minha opinião, a eficiência deste tipo de compensador, que é avançado ao cano, tem mais eficiência do que esses quando o projétil ainda não saiu do cano. Então, a eficiência deste aqui é menor. Assim como temos também na Prime. A Prime, a Koenig Prime, ela tem esses dois dissipadores, dois compensadores aqui no cano, e também você também tem os cortes no ferrolho que são muito importantes porque os gases são expelidos. A velocidade com que isso acontece é muito grande. Então, a eficiência neste tipo de compensador, onde o corte é feito no cano, eu coloco entre 10 a 15% de eficiência, de melhoria em relação a estes aqui, que são colocados na frente do cano, como, por exemplo, o Ramjet Afterburner da Radian, que promete 44%. Pessoal, eu vou falar para vocês, quando você instala esse compensador na Glock, ele vira um outro equipamento. O recuo é muito menor e você tem uma eficiência no agrupamento muito interessante. Então, quando você tem o corte aqui no cano, eu coloco entre 10 a 15%. E eu vou citar um outro exemplo aqui de equipamentos de porte velado, como a Smith & Wesson Shield Plus Performance Center, que ela também tem esses pequenos buracos aqui no cano e, obviamente, também tem esses cortes aqui no ferrolho. Nesses equipamentos menores, o recuo é extremamente alto, porque ele tem um cano pequeno, nesse caso de 3.1 polegadas, e, obviamente, você também tem que ter uma empunhadura boa, que isso aqui também reflete no recuo do equipamento. Mas neste caso aqui, como é um equipamento de porte, você sim tem uma eficiência de 10 a 15% em relação ao seu irmão gêmeo que não tem esse tipo de dispositivo. Então, o compensador, ele traz esse benefício de diminuir o recuo, assim como aqui na XDM Elite. Neste caso também, como é um modelo tático, você tem a rosca aqui na frente do cano, onde você pode instalar compensadores. Esse aqui é um compensador original da
da Springfield Armory. Então, neste caso aqui, além dos cortes na parte de cima, você também tem os cortes na lateral, que também traz uma eficiência interessante, principalmente quando você vê em grandes equipamentos como a R15, você também tem esses dissipadores laterais, eles também fazem com que a performance do equipamento seja aprimorada, porque você também tem um recuo menor. Então, o compensador, ele tem essa intenção de fazer com que os gases sejam direcionados. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Essa aqui é uma Walter PDP compacta. A Walter são equipamentos fenomenais, mas, na minha opinião, ela tem um recuo alto e eu coloco isso principalmente pelo fato dele ter um ferrolho de uma massa até considerável. Então, quando você tem uma massa maior que é projetada para trás, você tem um equipamento que vai dar um recuo maior. Então, neste caso, a Walter já está lançando com compensadores. Esse aqui é um compensador da Park Mountain Machines, que fez uma parceria com a Walter e agora já está trazendo os equipamentos já vindo instalado com compensador. Então, ele é um dispositivo que realmente melhora a performance do equipamento. Então, com a diminuição do recuo, maior eficiência, maior agrupamento. Quais são as consequências, desvantagens, por assim dizer, do compensador? Quando você efetua o disparo, agora eu vou usar o exemplo aqui da Beretta M9A4. Quando você efetua o disparo, parte dos gases são direcionados para cima. Então a sua percepção do, digamos assim, do barulho, né, estampido sônico, ele é direcionado um pouco para cima, o que faz com que a percepção com barulho, a percepção do barulho do disparo para o operador seja um pouco maior. Então, realmente existe esse fator que para alguns pode incomodar. Só que como é um dispositivo muito utilizado para competição, então normalmente você está utilizando o protetor auricular, não tem tanto problema assim. Então, você tem uma percepção maior do ruído. Então, quando você dispara com equipamentos que tem um cano menor, a percepção do barulho é maior sim. Então, você tem aquela percepção que incomoda. Obviamente, então o compensador não é interessante para porte velado. Pessoal, é uma questão de gosto. E todo mundo sabe que quando você vai enfrentar uma situação de risco, o seu organismo ele te prepara a ter uma percepção menor em relação ao ruído, você tem uma orientação, você tem um foco, você tem um objetivo, então o seu corpo te prepara. Não quer dizer que você não terá problemas auditivos ou ferimentos, por exemplo, ou ferimentos no tímpano quando você dispara o equipamento sem a proteção. Por isso que é muito importante que quando vocês vão fazer o treinamento, que tenham todos os equipamentos de proteção para que isso não aconteça. Então, quando você realmente tem um compensador, você aumenta essa percepção. Mas, na minha opinião, compensa utilizar o compensador pela eficiência do disparo, que é isso que você quer ter. Você quer ter eficiência, assertividade, agrupamento, que o recuo do equipamento seja o menor possível. Então, na minha percepção, na minha experiência, vocês podem perceber que eu uso bastante o compensador. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Echelon já é um equipamento que não tem um recuo muito alto, mas quando você instala o compensador, além do peso adicional que você coloca aqui, você também pode colocar, por exemplo, uma lanterna, fazendo com que o peso na parte da frente seja maior e a eficiência também vai aumentar. Então você tem, neste caso aqui, você tem um compensador que é mais para a parte de cima e ele também tem dois pequenos buracos aqui. Então traz uma maior eficiência no disparo. Agora, falando em Brasil, existe um tipo de compensador que ele é mais conveniente. Por que eu falo isso? Porque quando você vai instalar um compensador, por exemplo, nessa Walter PDP, o compensador ele necessita, neste caso, de um cano que ele tem aquela rosca aqui na frente, que você pode colocar aquele dispositivo que diminui o barulho, ou você pode instalar também o compensador. Então, como no Brasil é um pouco mais complicado você trocar o cano, a não ser que o seu equipamento já venha com isso, como por exemplo a M9A4, ela já vem com a rosca aqui na frente. Então, se você adquirir um compensador que você coloca aqui na frente, facilmente você consegue instalar. Então, no Brasil, como é um pouco mais complicado, diferente que nos Estados Unidos, você pode tranquilamente trocar o cano do equipamento, não tem problema nenhum. Então você tem um outro tipo de compensador, que são os compensadores que são instalados no trilho tático do equipamento. Eu estou utilizando aqui uma HK VP9, o compensador ele é colocado aqui no trilho tático.
Então você coloca o compensador aqui e depois você tem aqui os parafusos que você coloca. E nesse caso você não perde o trilho tático, que você depois tem um adaptador aqui que você instala aqui e você continua com o trilho tático aqui. Mas vamos falar sobre o compensador. Esse tipo de compensador, a princípio, eu tinha um certo preconceito, digamos assim. Falar, eu acho que ele não vai funcionar. Mas como eu falei há um tempo atrás, quando você efetua o disparo e você utiliza também os gases oriundos da explosão aqui na frente e também da quebra da barreira do som do projétil, então toda essa energia ela é dissipada nesta parte aqui. Realmente, este tipo de compensador é, na minha opinião, de todos os que eu já testei, o que tem maior eficiência. E eu imaginava que não era bem o caso. Então, vamos colocar sobre grau de eficiência. Em último lugar, eu coloco o compensador, que é aqui no cano, diretamente no cano do equipamento. Em segundo lugar, eu vou colocar este compensador, que é muito eficiente também, tá, pessoal? Muito próximo desse aqui, que é o que fica aqui nos dispositivos que tem a rosca, porque aqui já faz a quebra da barreira do som, então você tem a ejeção aqui dos gases, então você tem uma eficiência. Mas neste caso aqui, na minha opinião, é o que utiliza a maior eficiência. Então, se você coloca dispositivos, e isso, pessoal, tem que ser um dispositivo preparado especificamente para o seu modelo, tá? Porque ele tem que ter muita eficiência, muita qualidade nos cortes, ele não pode atrapalhar em nada o ferrolho indo para trás e voltando. Então ele tem que estar muito preciso, porque se ele tiver algum tipo de... Se ele ficar desregulado, ele pode evitar que você faça a ciclagem, então o ferrolho não volta totalmente. Então tem que ser um dispositivo realmente que foi projetado para o seu equipamento com bastante eficiência. E além do mais, este tipo de compensador, ele aumenta o peso na parte da frente do seu equipamento, fazendo com que você também tenha uma eficiência grande. Então, este tipo de compensador, assim como esse que eu coloquei na Staccato, que ele cobre o trilho tático, ele tem uma eficiência muito interessante também, e eu sei que eles estão disponíveis no Brasil, então eles são mais fáceis de você adquirir, mais fáceis de você instalar. Agora, nem tudo são flores em relação ao compensador. Neste tipo de compensador, você tem um aumento significativo na sujeira no seu equipamento. Por quê? Porque como toda aquela sujeira, a pólvora que não é injetada, que não é queimada e tudo mais, ela não vai para frente, ela fica retida aqui, em alguns casos ela volta para o seu equipamento, você realmente vai precisar ter um cuidado, uma manutenção, uma limpeza mais eficiente do seu equipamento. Então, quando você utiliza este tipo de compensador, você vai perceber que o seu equipamento vai ficar mais sujo, então você tem que ter um pouco mais de cuidado, mas eu sempre indico que a limpeza deve ser feita todas as vezes que você utiliza o equipamento. Utilizou, treinou, voltou para casa, desmuniciou, checou, faça a limpeza, a manutenção, para que o seu equipamento esteja sempre limpo, em bom uso, tá? Então, para que você não corra principalmente nos seus equipamentos de porte velado, que eu treino bastante. Eu sempre falo para os meus amigos aqui nos Estados Unidos, quando eles vão para o clube de tiro, a gente sempre gosta de utilizar esses equipamentos maiores, né, os full size, que eles são bem mais gostosos de atirar, precisão, tal, sei lá o quê. Mas é muito importante você treinar com os seus equipamentos de porte velado, se é esse tipo de equipamento menor. Tem algumas pessoas aqui nos Estados Unidos que gostam de portar esses equipamentos grandes, eles colocam em mochila ou em pochete, alguma coisa assim, ou em bolsinhas a tiracolo, você tem bastante modelo. Então tem muita gente que utiliza equipamento full size, eu não gosto, eu gosto de utilizar equipamentos menores, então sempre faz a limpeza. Então esse tipo de compensador aqui, ele realmente aumenta a sujeira do equipamento, mas ele tem uma eficiência muito interessante. Mesmo aqui, ó, quando vocês percebem que existe uma diferença, né, significativa, não significativa, né, vamos colocar aqui meio centímetro. Então, quando eu efetuo o disparo, o projétil aqui, então ele quebra a barreira do som, ejeta os gases, então realmente ele tem uma eficiência muito interessante. Neste caso aqui, ele diminui em torno de 30%, 35%, que é muito, pessoal, é muito. Se você pensar numa competição, você tem uma performance 30% melhor do que os seus concorrentes, realmente vale muito a pena. Um outro aspecto que também deve ser levado muito em consideração. Nesses equipamentos que já vêm de fábrica com compensador, como é o caso da Koenig TTI, né, já vem com compensador de fábrica e tal, é importante
que você verifique, nestes casos que não é de fábrica, a pressão da mola. Normalmente, quando você utiliza o compensador, é interessante que você reduza a força da mola, porque normalmente os equipamentos vêm com 17 a 19 libras, né, em relação à força da mola. Então, quando você usa o compensador, é interessante você usar uma mola mais suave. Então, você pode colocar uma de 15, 13 e às vezes até 10 quando você vai usar para a competição, tá? Porque você aumenta sim a força, né, com que o equipamento vai vir para trás, porque você tem parte dos gases voltando também. Então a velocidade do seu ferrolho aumenta. Então se você tiver uma mola muito dura, você vai ter uma batida muito forte, ele volta. Então às vezes pode ocasionar falha de ejeção. Principalmente quando se fala de porte velado, eu já ouvi vários comentários. Ah, mas o compensador faz o equipamento ficar mais alto. Não, não é que faz mais alto, a percepção sua é maior. Ah, mas aí se eu estiver disparando a curta distância, assim, assado, sei lá o que, perto do olho, vai machucar o olho. Não vai, tá? Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Toda vez que a gente fala sobre qualquer coisa em relação a armas, o pessoal tudo fala assim, mas e se? Ah, mas e se tiver chovendo, molhado, lama, sei lá o que, eu estiver debaixo d'água, disso, sei lá o que. Tudo pode acontecer. Mas qual é a possibilidade de você, em um confronto, colocar a arma perto do seu olho? Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Ah, eu tô numa briga corporal. Tá? Cara, isso já foi embora. Você tá numa briga corporal, isso aqui já foi embora. Tá? Então, não tem problema. O compensador não vai te cegar, não vai fazer com que os gases venham para você, que machuque seus olhos. Isso não acontece, pessoal. Esses equipamentos são principalmente os equipamentos que você compra de fábrica com compensador. Você acha que eles já não foram testados para isso? Então, isso não acontece. É mito, é lenda, não tem problema. Você não vai machucar os seus olhinhos se você usar o compensador, tá? Pode falar o que for, não vai acontecer. Isso eu garanto para vocês, principalmente nos equipamentos que já são desenvolvidos para isso. E se você usa para competição, qual é a possibilidade de você, numa competição, colocar o equipamento aqui, ó? Ah, eu vou disparar, né? Então isso não vai acontecer. Pode usar o compensador, não vai machucar os seus olhinhos e, obviamente, todas as vezes que vocês vão tirar, principalmente de competição, proteção é fundamental. Ah, mas eu sou policial, eu uso, sei lá o que, sei o que. Você também não vai colocar o equipamento perto dos seus olhinhos e você vai machucar com o compensador. Então, pode usar o compensador, não tem a menor possibilidade que isso vai fazer com que você machuque seus olhos, tá? Zero em relação a isso. Então você pode utilizar o compensador sem problema nenhum. Então, como vocês podem perceber, eu gosto bastante, tenho bastante experiência com compensador, uso bastante. Todos os equipamentos que eu tenho a oportunidade de colocar o compensador, eu realmente coloco, porque na minha opinião, vale muito a pena o compensador. Ele tem uma eficiência, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele cumpre o seu objetivo. Tem alguns defeitos? Sim. Eu não vou dizer defeitos. Existem características, tá? Que você precisa aprender a conviver e tudo bem, não tem problema nenhum. Então, como o fato de que ele aumenta a eficiência do disparo, aumenta a eficiência do agrupamento, faz com que o equipamento volte a mira com maior velocidade, na minha opinião, tem muito mais vantagem do que defeitos. Então, eu recomendo, quando você tiver a oportunidade e a possibilidade e a legislação assim te permitir, colocar o compensador. Esse é um aspecto importante para quem mora aqui nos Estados Unidos. Não são todos os estados que permitem que você tenha o compensador. Por quê? Não são todos os estados que permitem que você tenha o cano com uma rosca aqui na frente. Então, obviamente, aqui nos Estados Unidos, pessoal, cada estado é um país em relação à legislação de armas. Não é uma legislação única para os Estados Unidos inteiro. Você tem a segunda emenda americana que está na Constituição que permite que você tenha arma, mas a forma como isso é permitido é de estado para estado. Então, cada um tem a responsabilidade de entender e interpretar as regras do seu estado, para que você não incorra em nenhuma irregularidade. E principalmente aqueles que viajam de carro aqui nos Estados Unidos e levam seus equipamentos em porte, também precisam. Tem um aplicativo da USCCS, chama de Reciprocidade, que é uma empresa de seguros, né? Para quem tem esse tipo de equipamento, eu recomendo ter um seguro de porte. Então ele tem um aplicativo que ele te indica quais são os estados que têm reciprocidade com os estados que você mora,
e te dá todos os conselhos em relação a tipo de munição, se compensador, com supressor, etc., toda, para que você sinta-se seguro e você não incorra em nenhum problema nesses estados. Então é muito importante que quando você viaja de carro aqui nos Estados Unidos, que você verifique qual é a legislação dos estados com os quais você vai transitar, para que você não tenha problema nenhum, mas é super tranquilo se você já tem tecnologia suficiente para te dar suporte em relação a isso. No Brasil, obviamente, existem restrições muito maiores do que aqui nos Estados Unidos, então eu acredito que aí no Brasil é mais fácil você utilizar um compensador neste caso aqui. Já fiz vários testes com compensadores neste modelo e, na minha opinião, funciona muito bem. Tem eficiência, qualidade, na minha opinião, vale a pena, principalmente para quem vai fazer competição. Até em equipamentos no calibre 22. Na minha opinião, também funciona. O recuo do 22 já é baixo, com compensador é quase zero. Quase zero. Tá? Eu sei que a eficiência dos gases no calibre 22 é menor, mas se te ajudar 2, 3, 5%, se for o caso, melhor ainda em competição, porque você tem um recuo menor, maior agrupamento, maior assertividade, maior a sua pontuação. Então, na minha opinião, compensador compensa, pode colocar, funciona muito bem. É isso aí, pessoal. Coloque aí nos comentários qual é a opinião de vocês em relação ao compensador. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. O canal está sendo um sucesso. O retorno de vocês é fenomenal. Muito obrigado pelo like. Não esqueça de curtir, compartilhar. Sempre tem coisa nova no canal. Vem muito vídeo interessante com parcerias fenomenais com caras que eu admiro bastante. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus.